Bom dia, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão geral sobre o tema para a nossa prova, que será essa semana, tá? Então eu estou usando aqui o mesmo esquema que eu coloquei no quadro para os alunos do presencial, ó. Coloquei os principais tópicos para eles no quadro e eles foram me ajudando a completar, tá bom? Então, o que acontece? Primeira coisa que você tem que saber sobre o segundo reinado é que ele começa em 1840 e ele vai terminar em 1889, ou seja, o Dom Pedro II vai passar 49 anos sendo imperador do Brasil. E esse governo dele começa com o golpe da maioridade. Como eu coloquei aqui no quadro, ó, para conter as revoltas, decidiram diminuir a maioridade de Dom Pedro de 18 para 14 anos. Então, o golpe da maioridade foi quando os políticos resolveram diminuir essa maioridade para 14 anos para adiantar a posse do menino Dom Pedro II, tá? Então, ele assumiu o trono do Brasil praticamente uma criança, né? Porque como o Brasil estava passando por momentos de revolta, eles decidiram colocar logo uma pessoa que tivesse muito poder e que centralizasse esse poder. Depois do golpe da maioridade, um outro ponto importante do segundo reinado é a produção de café. O café, ele foi o principal produto produzido durante o segundo reinado. É claro que outras coisas também eram produzidas em várias partes do Brasil, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o algodão, até mesmo a mineração continuou em alguns lugares, o látex na Amazônia. Muitos produtos eram produzidos, porém o café era o principal. O café, curiosamente, ele começou a ser produzido no nosso estado, no Pará. Depois ele foi para a região sudeste. Lá no sudeste ele era inicialmente produzido no litoral. E depois esse café fez uma marchou para o interior da região sudeste, se localizando no Vale do Paraíba, tá? No vale de um rio, lá próximo de um rio chamado Paraíba. Então, esses dois pontos são os iniciais, são os dois pontos importantes: golpe da maioridade e produção de café. Depois da produção de café, é importante a gente falar sobre a resistência à escravidão. Afinal, a mão de obra utilizada na produção de café era mão de obra escrava. E esses escravos eles resistiam à escravidão de diversas maneiras. Como eles resistiam? Mantendo a sua cultura, a sua dança, a sua religião, sua língua, quebrando ferramentas para dar prejuízo para o senhor, queimando plantações para dar prejuízo para o senhor, fugindo e formando quilombos. Tudo isso são formas de resistência. Essas formas de resistência vocês precisam saber para a prova de vocês. A modernização do Brasil durante o segundo reinado, o Brasil também passou por um período de modernização, tá? Então, para escoar a produção de café, foram construídas as primeiras ferrovias do Brasil, porque antes o transporte de café era muito demorado. Com as ferrovias feitas em alguns lugares, esse escoamento, né, essa viagem do café até os portos ficou mais rápida. E também com o lucro do café, algo muito moderno foi feito no Brasil, que foram as primeiras indústrias. Os fazendeiros estavam com muito dinheiro nos bolsos e eles precisavam investir esse dinheiro. Então, alguns investiram nas primeiras indústrias do Brasil, tá? Outro ponto importante é o processo de abolição da escravidão. No final do segundo reinado, faltando um ano para acabar, vai ser feita a abolição, mas essa abolição ela foi um processo. Ela começou primeiramente com uma pressão inglesa para a abolição. Os ingleses pressionaram bastante o Brasil para abolir a escravidão. Em 1845, a Inglaterra criou a Lei Bill Aberdeen, que permitia que ela fiscalizasse o Oceano Atlântico e interceptasse navios que estivessem traficando escravos. Então, meio que a Inglaterra se tornou uma fiscal do oceano, tá? Em 1850, o Brasil faz a Lei Eusébio de Queiroz. Essa é uma lei importante porque ela proíbe o tráfico de escravos para o Brasil, tá? Ela não acaba com a escravidão, mas ela proíbe a entrada de novos escravos. Depois se criaram outras leis importantes, a Lei do Ventre Livre, que dava liberdade para os filhos de escravos, a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade para os escravos com mais de 60 anos, e a Lei Áurea, que em 1888 finalmente aboliu a escravidão. Importante, a Lei do Ventre Livre, ela dava liberdade para os filhos de escravos, porém, esses filhos de escravos só tinham liberdade a partir de 21 anos. A Lei dos Sexagenários, ela dava liberdade para os escravos com mais de 60 anos, porém, muitos escravos não chegavam aos 60 anos. Muitos não escravos nem chegavam aos 60 anos, imagina os escravos.
E a Lei Áurea veio em 1888. Lembrando que esse processo todo aqui de abolição da escravidão, essas várias leis, elas são resultado de uma luta muito grande, tanto de políticos que queriam a abolição, quanto dos próprios escravos, que ficavam o tempo todo fugindo, pressionando, não querendo mais ser escravizados, etc. O Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão, tá, gente? Penúltimo tópico é a Guerra do Paraguai, que foi basicamente uma guerra entre o Paraguai e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era Brasil, Argentina e Uruguai, e a causa da Guerra do Paraguai foi a briga pelo Rio da Prata. O Rio da Prata, que era um rio, é um rio da América do Sul, né, que é muito importante para o comércio, né? Então esses quatro países estavam brigando por causa do controle desse Rio da Prata, tá? E o vitorioso foi a Tríplice Aliança. Brasil, Argentina e Uruguai acabaram vencendo o Paraguai e essa guerra teve um final trágico. Até falei para os meninos em sala que as tropas paraguaias no final da Guerra do Paraguai estavam muito cansadas já, sem pessoas no exército para lutar, então tinham até crianças para fortalecer o lado do Paraguai, né? Então, quando o Brasil invadiu o Paraguai, eles tiveram que lutar contra crianças, o que é um absurdo, tá, gente? E por último, a vinda dos imigrantes também foi algo que marcou o segundo reinado, porque esses imigrantes eles vieram para o Brasil muito incentivados pelo governo brasileiro. O governo brasileiro tinha dois grandes interesses na vinda desses imigrantes. Primeiramente, usá-los como mão de obra, tá? Aqui no Brasil, usá-los como força de trabalho. E também embranquecer a população. Eles achavam que a vinda de imigrantes europeus tornaria a população brasileira, digamos assim, melhor, muito entre aspas, tá, gente? Melhor do que ela era. Afinal, eles queriam apagar essa memória indígena, essa memória escrava. Então, eles queriam embranquecer a população. E é isso, pessoal. A nossa prova vai ser basicamente esses temas. Eu espero que tenha ajudado essa revisão. Tá? Podem assistir quantas vezes vocês quiserem e podem me perguntar também no Zap as dúvidas. Beijo, boa prova.